Olá, minha gente. Estão voltando aí com o nosso quarto vídeo da série Princípios do Direito Processual do Trabalho na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e aqueles específicos do processo do trabalho. Eu dizia nos vídeos anteriores a respeito dos princípios que são comuns no direito processual do trabalho e no direito processual civil. Mas eu quero realçar um princípio, que é o princípio da lealdade e da boa-fé. Esse princípio, minha gente, que não foi falado no vídeo anterior, mas eu quero aqui destacar porque ele é muito importante, e eu trago ele aqui para os princípios próprios do direito processual do trabalho. Não que ele seja próprio, ele é comum. Mas o princípio da boa-fé processual, ele é muito importante em qualquer processo, e no processo de trabalho, mais ainda, porque são as relações muito próprias, muito típicas entre empregador e empregado, entre o hipossuficiente e aquele que detém o poder, né, do capital, o que vende a força de trabalho e aquele que compra a força de trabalho. Então, a boa-fé, que é uma boa-fé contratual, vai para o direito processual do trabalho como algo muito importante. Como eu sempre digo, olha, não adianta o empregado ir para a justiça e dizer que não recebeu o salário só porque ele não assinou o recibo. Se o empregador tiver um depósito feito na conta corrente dele ou algum tipo de transferência bancária que consiga provar, olha ele indo para a justiça aí com a má-fé processual. Ele vai responder por isso. Da mesma forma, o empregador em sua defesa. Mas nós temos aí alguns princípios específicos do direito processual do trabalho que não são próprios do processo civil, que é o princípio da proteção. Ele é traditado lá do direito material para o direito processual do trabalho, muito específico aí no artigo 9º, no artigo 899, 844 da CLT, materializado aí nesses elementos. Eu digo assim, olha, quer ver um exemplo de princípio da proteção? É quando o empregado ele falta uma audiência, ele pode ingressar novamente sem que isso se constitua uma confissão. Isso se for a primeira audiência e ele não tiver intimado para prestar o depoimento pessoal. Se o empregador devidamente citado faltar audiência, a consequência é a revelia com os efeitos da pena de confissão. Então, esse é um grande exemplo aí do princípio protetor. Tem razões, tem motivos aí, que não vai caber aqui nesse vídeo curto a gente falar, mas um deles é pelo fato de que na década de 40, quando a CLT, em 1º de maio de 1943, eram muito poucas varas. E vamos combinar que o Brasil é um país de uma geografia muito extensa, né? As áreas são muito longas e eram longes, distantes, e eram muito poucas varas do trabalho. O princípio da finalidade social, né? Esse princípio da finalidade social, ele quebra um pouco daquele primeiro princípio que eu falei lá no primeiro vídeo, aliás, que é o princípio da isonomia de tratamento, né? A finalidade social aqui é a manutenção da vida, é a manutenção do emprego, é o equilíbrio social dessas relações, porque quem vende a força de trabalho, via de regra, vive desse trabalho para a sua própria subsistência. Então, isso daí vai ser muito dimensionado, obviamente, no direito material, mas também tem uma boa dimensão no direito processual do trabalho. O princípio da verdade real, esse é muito importante, porque ele vem da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade no direito material do trabalho é aquele segundo o qual que não importa as anotações na carteira de trabalho do empregado e nem as anotações do contrato. O que vale é a realidade. Por exemplo, o juiz vai buscar essa verdade real. Se ele realmente tinha essa profissão que está na carteira, essa função, se o salário dele era exatamente aquele que estava registrado, se ele tinha salário que a gente chama extra-recibo ou salário por fora, se ele ganhava algum tipo de comissão por fora, né, ou que tem natureza jurídica salarial. Então isso tudo vai ser buscado. Como eu brinco, eu digo assim, olha gente, direito de trabalho não é jogo de bicho, não vale o que está escrito, vale a realidade. Então esse é o princípio da verdade real.
O princípio da indisponibilidade no direito processual do trabalho, que vem da irrenunciabilidade de direitos. Eu digo que no direito material o empregado não pode renunciar às férias, não pode renunciar ao aviso prévio, não pode renunciar ao salário. E, por exemplo, no direito processual, se a decisão reconhecer o vínculo de emprego, esse empregado não pode abrir mão de ter as anotações funcionais. Não é uma faculdade dele. Princípio da conciliação. Olha, o princípio da conciliação no direito processual do trabalho ele é tão forte porque a Justiça do Trabalho ela é essencialmente conciliadora, ela nasce com uma composição com o juiz togado e os juízes chamados antigamente classistas, né, que foram extintos, representando o empregado, representando o empregador. Então, ela nasce assim muito conciliadora, com esses dois representantes, tentando pôr fim ao conflito. Mas os classistas foram extintos, mas ela continua uma justiça essencialmente conciliadora. Tanto assim que tem dois momentos, né, o 846-850 da CLT, que o juiz obrigatoriamente tem que tentar conciliar antes de receber a defesa e após a produção da prova, após razões finais. O juiz tem que tentar conciliar e isso tem que constar na ata, sob pena de nulidade dessa decisão. Princípio da normatização coletiva é a única justiça que faz lei entre as partes, é a Justiça do Trabalho, quando ela decide um dissídio coletivo. Então, ela cria uma norma para aquela categoria que levou a justiça, o dissídio coletivo, que levou as questões, as reivindicações daquela categoria para o tribunal. Então, ele vai prolatar uma decisão que tem força de lei para aquelas partes. Então, é o que a gente chama normatização coletiva. Princípio da simplicidade das formas, isso vem do fato de que ainda existe o ius postulandi na Justiça do Trabalho, que é o meio pelo qual o empregado pode, o empregador também, buscar a justiça sem constituir advogado até um certo momento do processo, até uma certa fase processual. Ele pode fazer audiência, ele pode postular, ele só não vai poder recorrer. Então, ainda esse ius postulandi na Justiça do Trabalho traduz de que as formas, né, as formas processuais, a petição, a defesa, pode ser simples. Mas é óbvio, minha gente, que com a constituição de advogado no processo, não dá para ser muito simples. Vejam vocês que quando se vai postular aí uma ação, como eu sempre digo, de reparação de dano moral, não dá para ser simples. De maneira nenhuma não dá para ter simplicidade das formas no direito processual do trabalho. Bom, há quem diga que bastava o princípio da proteção para se contextualizar aí os princípios próprios do direito processual do trabalho. Mas claro que tem autores que desdobram nesses princípios aí. Eu particularmente, eu gosto muito desse princípio da primazia da realidade, dessa busca da verdade real no direito processual do trabalho, porque não se tem a pacta sunt servanda como regra, não como exceção, óbvio, mas como regra. Bom, eu acho que com isso nós conseguimos aí fazer nesses 4 vídeos curtinhos uma boa noção dos princípios que regem o direito processual do trabalho. Mas, professora, para que eu quero saber princípio? Gente, o advogado, o estudante, o estudioso do direito, o artífice do direito, ele precisa saber princípio, entender que princípio é a base, é a solidez, é dali que é erigido todo